distribuidoras estão vendendo combustível mais caro do que o anunciado aos postos. O novo aumento passou a valer nesse fim de semana. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná, o Paranapetro, informou no último sábado que recebeu diversos relatos de revendedores sobre distribuidoras de combustíveis que repassaram aos postos aumentos até superiores àqueles que foram anunciados pela Petrobras. De acordo com o sindicato, no caso da gasolina, algumas distribuidoras passaram uma elevação de 22 centavos por litro, 8 centavos a mais do que o anunciado. No caso do diesel, há relatos de distribuidoras que elevaram os preços para os postos em 77 centavos, ou seja, 14 centavos a mais do que o que foi anunciado. Diante disso, o Paranapetro anunciou que entrou em contato com as distribuidoras para solicitar esclarecimentos e também informou as situações ao Procon do Paraná. A Petrobras anunciou aumentos de 5,2% para a gasolina e 14,2% para o óleo diesel. Os novos valores passaram a vigorar neste fim de semana. O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O último ajuste tinha acontecido no dia 11 de março. Para o diesel, o intervalo de alta é menor, porque o último aumento aconteceu em 10 de maio. Na última semana, o projeto que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações seguiu para a sanção presidencial. Com a apreciação, esses itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe que os estados cobrem uma taxa superior à alíquota geral, que varia entre 17% e 18%, a depender da localidade. Para o economista Lucas Desodi, a redução do ICMS do combustível é importante, mas não resolve o problema. Eu acho que a questão do ICMS é importante, né? Você reduzir um pouco a base, né? E consequentemente, dar um fôlego para o preço. Ele ajuda no curto prazo, mas não resolve o problema, que é um problema de longo prazo de oferta e demanda a nível mundial. Lucas Desodi diz que a composição do etanol com a gasolina pode ajudar o consumidor final. A pesquisa de preços segue sendo essencial para economizar na hora de abastecer o carro. Tem que pesquisar, né? Ou seja, abastecer num posto de confiança. Pesquisar, né? Que quando tem muita movimentação de preço, realmente alguns postos podem estar uma gasolina um pouco mais cara. Alguns postos de gasolina conseguem comprar álcool mais barato. Essa composição do etanol na gasolina pode fazer com que o preço, né, em alguns postos de gasolina sejam diferenciados. Então, o importante é pesquisar, evitar desperdício e saber que esse choque é um choque internacional, né? Todos os países estão vivenciando, estão preocupados e estão inflacionados com essa crise de energia mundial, né? É uma crise mundial. Olha, no comparativo que leva em consideração os preços aplicados desde o início do ano, o diesel foi o que mais subiu no primeiro quadrimestre de 2022. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível, em janeiro o diesel custava em média R$ 5,49. Em maio, o litro do óleo diesel em Curitiba chegou a R$ 6,61. E atingiu o maior valor nominal da série histórica iniciada em 2004. Agora, em junho, antes do reajuste, o valor médio do litro estava em R$ 6,92, mas deve saltar para R$ 7,90 com a autorização da Petrobras. Vamos lá, então o preço aumentou, né? O mercado, como bem explicou o economista, sofre uma crise mundial. O Paulo lembrava esses dias aqui que é a maior crise desde os anos 70, então não é pouca coisa. Tem problema na Alemanha, tem problema na Inglaterra, tem problema nos Estados Unidos. Todas as grandes potências mundiais também enfrentam isso. No Brasil não é diferente. Agora, também é verdade que aqui a gente gosta de sofrer um pouco mais. O Brasil, né, tem essa tendência de dificultar sempre mais a vida da economia, a vida do livre mercado, né? O problema principal hoje nosso, além da crise, obviamente, é que a política de preços da Petrobras é meio confusa, porque a Petrobras é um monstro incontrolável, Paulo, que quando interessa, ela é uma estatal. Aí ela tem os benefícios de um monopólio que não é legal, mas na prática ele existe. Nós temos cerca de 18 refinarias, salvo engano, 18 a 20 refinarias. 90% são estatais. Aí a Petrobras regula os preços como ela quer. Tem uma refinaria da Bahia que a Petrobras vende para ela a gasolina mais cara do que vende para outros países, do que traz de outros países, enfim. É uma política confusa. Então, quando interessa, ela é estatal, com os benefícios, mas estatal. Inclusive, quando tem rombo lá, é o povo que paga a conta. E quando interessa, ela é uma empresa de mercado. Aí distribui os lucros para os acionistas, que não está errado, está certo, né? Só que daí ela fatura mais
por ter essa coisa do monopólio do que as outras. E sabe por que ela está faturando tanto? E ela fatura. O presidente está certo quando diz que as companhias privadas têm um lucro menor que a Petrobras. Mas sabe por que ela começou a faturar mais, Paulo? Por causa do governo do PT, que quase quebrou a empresa, segurou o preço de forma artificial, e a Petrobras era uma das companhias mais endividadas do planeta. Ela teve que correr atrás do prejuízo e aumentou sim a margem de lucro para cobrir o rombo lá de trás, 2010. Só que agora o sistema, né, a economia mudou, o tempo mudou, né, talvez desse para discutir isso. Mas o principal é aquele de sempre, que a gente sempre fala aqui, não vai resolver nada enquanto não fatiar e vender. O mercado da tua esquina, ele não vende mais barato porque ele é bonzinho. É porque se ele não vendeu arroz mais barato, você vai no outro e compra mais barato. Então o mercado se autorregula nos preços com a concorrência. Com a concorrência. O restaurante cobra menos no quilo porque ele quer que você vá lá. Se ele cobrar mais, você não vai. Então, o mesmo vale para tudo, inclusive para combustíveis. Enquanto a Petrobras não for privatizada, fatiada e privatizada, a gente vai todo dia, Paulo, discutir isso aqui de novo. Petrobras é a marca que traz consigo a desgraça do Brasil. E essa frase não é um ataque a quem trabalha na empresa, longe disso. Nem a própria empresa. Ela apenas traduz um modelo que lesa este país. É preciso olhar do ponto de vista histórico. Veja, a Petrobras, no governo Getúlio, cria-se a Petrobras, campanha Petróleo é Nosso, fecha o mercado de exploração de petróleo no Brasil e estabelece o monopólio da Petrobras. Então foi determinado, no Brasil, só a empresa chamada Petrobras pode explorar petróleo. E foi assim, pois abriram o capital da empresa, com o governo mantendo no seu controle acionário. Olha que bizarrice, você tinha privados gozando de um monopólio, escudados ali numa estatal, uma empresa de controle estatal. Foi assim até 1997. A Petrobras, nesse regime, era acomodada, faltavam investimentos, então o Brasil tinha uma produção de petróleo, de óleo, abaixo do que precisava, o modelo era completamente errado. Depois, em 1997, é quebrado o monopólio legal da Petrobras e é estabelecido também os regimes de concessão, né? O governo autorizar a um privado a explorar os seus campos de petróleo. A produção aqui da Petrobras amplia-se, ela melhora a sua atuação, mas tem um problema sério aí, porque se o governo era o grande acionista da Petrobras e a Petrobras dominava o mercado, ela conhecia tudo porque ela estava sozinha aqui desde os anos 50, dona das refinarias, dos poços, de todo o mapeamento dos minérios, de onde estão as reservas do nosso território. Como é que um estrangeiro ia chegar aqui eu vou concorrer com esses caras aqui dentro? Então o monopólio de fato não foi quebrado. Quebrou-se o legal. A lei diz, você pode, mas ninguém se sentia seguro para vir investir aqui bilhões e bilhões e bilhões e vir concorrer com a Petrobras, sendo que haveria ainda o risco de, se obtiver sucesso, o governo, que é o acionista da Petrobras e também tem grande influência de poder regulador, poderia reagir. Então o mercado de combustíveis no Brasil ficou uma tragédia. Ficou um monopólio de fato, apesar de não haver o monopólio legal. Aí nós temos essa situação. Soma-se a crise de combustíveis no mundo, sem parâmetros. Já muito provavelmente vamos superar o problema da crise do petróleo dos anos 70. Há o nosso problema de mercado, que é um não mercado. É um não mercado. No governo do PT, essa situação foi agravada, inclusive, Mark, porque estabeleceu-se a preferência da Petrobras, inclusive, na exploração do pré-sal. Veja, deram a preferência para uma empresa que tinha investimento privado nela. PT fazendo isso. E isso travou, inclusive, as explorações, porque a Petrobras não tinha condição de explorar tudo sozinha. Então travou-se a exploração de petróleo no Brasil. Portanto, o que o Mark já colocou está corretíssimo. A saída, e não vai ser para este momento, porque esse momento é uma crise mundial, mas uma correção do nosso modelo é o fatiamento da Petrobras,
a venda das refinarias, o governo sair desse mercado e dizer, venham para cá que aqui tem um mercado que vocês poderão disputar com previsibilidade. Enquanto isso, podemos afirmar com tranquilidade, Petrobras é a marca que traz a desgraça do Brasil. Você falou do pré-sal, Paulo. Vamos lembrar aqui que, além de ser um modelo equivocado, o do pré-sal, foi um modelo feito para roubar. Para roubar. Tem uma empresa que eles criaram, o governo PT, chamado Sete Brasil. Você lembra disso, Paulo? Sim. Era para roubar o povo aquilo lá. Tanto que a Lava Jato depois mostrou, né, o escândalo todo, os bilhões desviados. Então, além de todos os problemas econômicos e desta vocação que o Brasil tem para se auto-sabotar na economia, também tem o roubo, que correu solto ali há muito tempo. E aí, quando você rouba, você tira dinheiro no caixa, tem que colocar de outro jeito. Então, além de tudo, Paulo, também teve o roubo muito tempo que a Petrobras teve que se reorganizar. Isso, exatamente. Aí o PT, para fazer populismo, ainda mudou a história da política de preços. Tinha lá, não acompanhava o dólar. Só que os insumos, o custo desse mercado é em dólar. Aí a Petrobras trabalhava, além do roubo, com uma operação deficitária. Tornou-se a empresa mais endividada do mundo. Mas isso as pessoas não sabem, né? Então o pessoal contava com isso. E mais, quando o PT, quando vem a onda do pré-sal, que vem toda aquela onda de propaganda, orgulho, pré-sal e tal, eles alteram a mão suja de óleo, lembra? A mãozinha suja de óleo nas costas da Dilma, né? Que coisa linda. No macacão laranja, que é a mesma coisa que o pessoal do presídio usa, né? No caso deles, faria sentido, não dos operários, coitados. Mas eles alteram o modelo de concessão que tinha sido responsável por dobrar a produção de petróleo no Brasil, tá? Para o modelo de partilha, que é o modelo utilizado nos países onde o petróleo tem um dono, é do rei e acabou. Por exemplo, no mercado árabe, que o governo passa a ser sócio do óleo, ao invés de tributar e não ter responsabilidade sobre isso, o que é um modelo muito mais confuso e dá muito mais margem para o pessoal operar, entre aspas, se é que você me entende. Agora, Paulo, esse assunto vai estender um pouquinho, mas é um assunto que está na boca das pessoas, todo mundo está pagando mais já na bomba. Se fala em Brasília numa CPI da Petrobras, inclusive o Arthur Lira falou em primeira mão aqui na Rede Jovem Pan News na sexta-feira sobre isso, e eu senti até um tom de ameaça. Olha, se não reverem isso, nós vamos para a CPI, nós vamos investigar. Ele mesmo falou que há uma denúncia lá que a Petrobras coloca preço de frete internacional no combustível vendido dentro do Brasil. Então, como é que coloca dentro do preço, no cálculo do preço, algo, né, que não vem de fora, né? Você cobra o frete de algo que não tem frete. Então, CPI agora é o caso, Paulo? Olha, eu não sei se é o caso. CPIs, na verdade, o resultado de CPIs são sempre, quando ela dá resultado, é longo, né? Porque você tem meses ali de discussão e tal. Mas é o sistema político reagindo, tentando mostrar algum tipo de serviço. Porque correm essas informações de coisas obscuras que acontecem na Petrobras, e aí o sistema político, vamos dizer assim, eu estou falando até no bom sentido aqui, tá? Os deputados, os senadores, os caras que vão para a eleição, vão com o quê? Com a Petrobras nas costas? O cara quer chegar na população e falar, não, a Petrobras é que está lesando você com esse preço de combustível alto e eu estou tentando resolver o problema. Então você tem esse componente aí de servir como também um escudo, além de esclarecer um monte de boatos que surgem, como essa suspeita que você trouxe sobre o frete. Tem tantas outras, né? Tem tantas outras. Além até de uma versão que rola seria uma sabotagem que estaria acontecendo. São versões, eu não estou afirmando nada disso. São versões. E aí as pessoas, os deputados e senadores falam, pera lá, talvez uma CPI me dê condições de eu perguntar para esses caras, pelo menos, o que é que eles estão fazendo, né? E aí vai se expor aos benefícios que a diretoria da Petrobras tem, que não é pouca coisa. 200 mil reais chega o salário de alguns diretores da Petrobras. Só isso, né? Teve uma época aqui que o VT da Petrobras era um sandeiro. Tá? Você chegava ali, todo mundo tinha sandeiro lá. E o pessoal mais alto era aquele Renault maior, que eu não lembro o nome agora. Agora,